Olá! Hoje vamos tratar sobre o papel da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Quem está conosco para debater o tema é o presidente da instituição em Santa Maria, Péricles da Costa. Seja bem-vindo ao programa, Péricles. Muito obrigado, a nossa saudação, nosso agradecimento. Me permita dirigir uma saudação especial ao corpo diretivo dessa instituição, em especial à Faculdade de Direito, onde nós temos a grata satisfação de contar com alguns membros da nossa diretoria, do nosso conselho, e assinalar que a Faculdade de Direito aqui da Unifra tem o respeito à advocacia santamariense, inclusive das faculdades de Direito aqui de Santa Maria, é uma das que já obteve o selo de qualidade do Conselho Federal da OAB. Então é uma satisfação muito grande estar aqui. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Qual que é o papel do advogado na sociedade e quais são as atividades privativas da advocacia? É importante contextualizar essa questão porque a advocacia ela está intimamente vinculada ao exercício pleno da cidadania. Ao passo que nós vivemos em um regime republicano, democrático, instituído sobre os três pilares, quais sejam os seus poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, sendo que o poder executivo e o legislativo funcionam em regime de democracia representativa, assim entendido que todo brasileiro e toda brasileira, em uma hora ou outra da sua vida cidadã, outorga um mandato a um concidadão. Temos, então, dois poderes instituídos que ouvem o cidadão, salvo raras exceções, naqueles momentos que nós costumamos chamar de pleitos eleitorais. No meu humilde pensar, de todos os poderes republicanos, o mais democrático é o judiciário, porque é pelo poder judiciário que o Estado, a União, escuta, ouve o cidadão brasileiro em todo e qualquer momento. Ao passo que, pela Constituição Federal, o Estado é obrigado a alcançar ao cidadão brasileiro o que nós chamamos de tutela jurisdicional, para qualquer problema que o cidadão julgue ser necessária a manifestação, então, deste ente, né, a quem nós entregamos a responsabilidade das nossas vidas, que é o Estado. Veja bem, se no poder executivo e no poder legislativo o cidadão só é ouvido no momento do voto, o poder judiciário está sempre presente para dizer sim ou não àquilo que o cidadão pede. E aí é quem entra o advogado. Diante do poder mais democrático do Brasil, é o advogado, por óbvio, a voz do cidadão. Se não a mais contundente, certamente a mais disponível e alcançável. E este é o ministério do advogado. Dar voz à cidadania, dar voz ao povo brasileiro, dar voz a ti, a mim, a tantos quantos necessitem desta manifestação estatal de dizer o que é de quem tem o melhor direito e, afinal de contas, regrar a vivência entre as pessoas, o que nós temos como concepção de convivência. Presidente, o que a OAB tem feito para valorizar o advogado perante a sociedade? Veja bem, eu fico satisfeito em ter mencionado o seguinte, que a figura do advogado, ela já é valorizada e não por acaso vemos aí a proliferação de cursos de direito e a instituição aqui é testemunha da grande procura que o direito tem. Mas a ordem que congrega todos esses homens e mulheres, esse exército de mais de 800 mil pessoas que fazem da advocacia e da promoção da justiça o seu modo de sobrevivência e sustento da família, tem trabalhado muito intensamente na defesa das prerrogativas da classe. Desde o respeito ao advogado dentro dos foros, dentro de todos os órgãos estatais, órgãos administrativos, órgãos de regime privado, zelando pela liberdade e independência do advogado e sempre retalhando com os recursos legais que a Constituição e a legislação ordinária disponibiliza ao OAB e ao advogado, todo e qualquer ente ou autoridade que desrespeite as prerrogativas. E eu aqui, neste aspecto, quero deixar uma coisa muito clara. Prerrogativas de advogados não são privilégios de uma classe. Muito antes, pelo contrário,
poucas das prerrogativas que assistem ao profissional da advocacia vêm em seu benefício próprio. Ela sempre vem para garantir o cidadão que está sendo representado por um advogado. Toda vez que se trata de prerrogativa, se está dizendo que aquele cidadão tem um profissional munido de todas as armas legais e alcançáveis para defender, para obstar a lesão a direito público ou privado, individual e coletivo. Presidente, para quem não conhece a OAB, o que é a OAB e qual que é a missão da instituição? Perceba, a Ordem dos Advogados do Brasil, instituída no então governo do Dr. Getúlio Dornelles Vargas, advogado, é esta instituição que juridicamente nós qualificamos como sui generis. Ela não é um ente estatal, público ou federal, não recebe um tostão de governo ou ente público qualquer. Tampouco é meramente uma instituição privada. Por isso, da sua atipicidade. Congrega a advocacia, tem deveres e obrigações constitucionais de zelar pela legalidade, pelo Estado democrático de direito, de zelar pela administração da justiça, pela moralidade com a coisa pública. É a Ordem dos Advogados do Brasil quem tem trazido ultimamente as mais profícuas conquistas republicanas e, contemporaneamente, tem dispensado ao povo brasileiro, em regime gratuito, repito, sem R$1 de qualquer ente público, conquistas históricas. E eu posso citar aqui, objetivamente, exemplos muito simples. Nasceu no gabinete da Ordem dos Advogados do Brasil a tão festejada Lei da Ficha Limpa, que foi uma proposição da Advocacia Nacional, defendida no Congresso Nacional, defendida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É da Ordem dos Advogados do Brasil a ação direta de inconstitucionalidade que queremos crer seja julgada ainda no mês que vem, defenestrando do nosso sistema eleitoral a possibilidade de financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, que sequer têm título eleitoral, mas sustentam, país afora, mais campanhas de candidatos do que qualquer um de nós cidadãos. Só para tu teres uma ideia, por levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil, nós hoje temos ciência que 78% dos recursos destinados a campanhas eleitorais são pagas por 11 empresas no Brasil inteiro e que nunca perdem eleição, porque elas nunca investem em apenas um candidato, elas investem no candidato A, B, C e D. Então a Ordem dos Advogados do Brasil quer trazer paridade para esta relação. Todo e qualquer cidadão que tenha título eleitoral, obviamente pessoa física, poderá contribuir com o seu candidato. Como é que está a relação da OAB de Santa Maria com os poderes legislativo, executivo, judiciário e militar? Nós temos uma relação muito cordial, mas uma relação nos limites legais. Perceba que nós somos respeitadores das instituições e somos zeladores, como disse, da legalidade e sabemos que democracia está alicerçada no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. A OAB, só aqui em Santa Maria, participa com voz ativa e possui assento, inclusive poder de decisão, em mais de 30 conselhos municipais, desde o Conselho dos Direitos da Criança, do Conselho dos Direitos do Idoso, do Conselho dos Direitos da Mulher, do Conselho Municipal de Trânsito e tantos outros que eu confesso que agora não consigo lembrar. Tamanha é a gama de atuações que a advocacia, em regime voluntário e gratuito, dispensa à comunidade santamariense. Com o Poder Legislativo, da mesma forma, somos par de vereadores nos estudos a respeito da novel legislação que adaptará o procedimento de prevenção e contenção de incêndio na cidade. Estivemos junto do Poder Legislativo quando daquela crise provocada pela invasão ilegal e a Ordem teve papel ativo na consolidação da concórdia e da retomada da regularidade dentro do poder Legislativo. Assim também com os poderes de polícia.
né? Com o Ministério Público também temos uma relação cordial, legalista, mas também uma relação que, por vezes, nos leva a um debate mais áspero, um debate mais contundente, sem jamais perdermos o respeito mútuo e a noção de que todos, a advocacia, Ordem dos Advogados e estas instituições trabalham e nasceram para a mesma senda: elevar a Constituição, elevar a cidadania e fazer do Brasil uma nação decente. Presidente, com relação aos cursos de direito, a grande oferta e demanda no Brasil é prejudicial à qualidade do ensino e a OAB tem sido rigorosa nesse sentido? Veja bem, a OAB tem atuado também muito intensamente neste aspecto. O ano passado, pela vez primeira na história do Ministério da Educação e mesmo nos 84 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, nós conseguimos fechar um convênio com o Ministério da Educação. Há um grupo de estudos estatal pela União, pelo Ministério da Educação, obviamente, e outro pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que é composto por juristas, conhecedores do direito, por professores oriundos da academia, no sentido de modernizar o conteúdo programático e mesmo a propedêutica, a metodologia, o modo de ensinar direito. Enquanto este trabalho não for concluído minimamente, nenhuma nova faculdade de direito abrirá no Brasil. E este trabalho continuará e nós pretendemos fazê-lo de forma profícua e democrática. A Ordem dos Advogados do Brasil está promovendo audiências públicas por todo o país para ouvir a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica e a comunidade em geral, para saber, afinal de contas, que tipo de jurista ela pretende para o futuro e que tipo de advogado ela quer para resguardar os seus direitos. Bom, a gente continua conversando daqui a pouco. O Territórios vai para um breve intervalo. Voltamos já. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta e hoje o presidente da OAB de Santa Maria, Péricles da Costa, está conosco explicando as funções da OAB na sociedade democrática. No último bloco, nós conversávamos sobre a grande oferta e demanda dos cursos de direito no Brasil. O senhor poderia nos esclarecer sobre as atividades da OAB em relação aos cursos de direito da cidade? Olha, veja bem, isto é algo que pode se falar de cadeira ou com muita intimidade. Como eu havia te dito, esta própria instituição aqui possui vários professores que compõem a nossa diretoria e mesmo o nosso conselho. A OAB de Santa Maria tem uma tradição muito grande de se imiscuir dentro do sistema educacional das escolas de direito, até porque temos N ex-presidentes que foram ou até hoje são professores das academias de direito aqui de Santa Maria. E também por isso Santa Maria tem uma tradição formadora de advogados. Temos colegas, temos profissionais que galgaram carreiras espetaculares e que ganharam o mundo com tudo o que aprenderam nas academias jurídicas aqui de Santa Maria. No entanto, nós sabemos que é importante aprimorar. Aqui na cidade, das 5 ou 6 academias, apenas 3 até hoje obtiveram o selo de qualidade da ordem. E é muito importante que se habilitem a tanto para que aquele que procura cursar direito saiba minimamente a qualificação do que lhe será ministrado em uma ou outra instituição. Mas não é o problema aqui irrisório de Santa Maria
que nos preocupa como corporação nacional. O que nos preocupa são exemplos como o que vimos nas Alagoas, onde academias de direito funcionavam em salas de cinema abandonadas, onde academias de direito tinham bibliotecas itinerantes que iam de uma para outra instituição conforme a presença das inspeções do MEC. E é por isso que estamos neste esforço conjunto, União e Ordem dos Advogados, para, como disse, resolver, afinal de contas, que tipo de ensino jurídico pretendemos para o profissional cada vez mais necessário que é o advogado, principalmente na contemporaneidade. Perceba de uma coisa, ao advogado é submetido nada mais, nada menos do que a honra, a dignidade, a vida, a liberdade, a saúde e o patrimônio dos brasileiros. Neste momento, há uma pilha de ações judiciais com pedidos liminares de internação de pessoas, de enfermos, em hospitais e nosocômios. Tudo isso passou pela caneta de um advogado. No nosso regime de hoje, patrimônio é liberdade e vida sem liberdade não é vida. Então, o advogado, este profissional imprescindível à administração da justiça, é responsável por fatores cotidianos da vida dos brasileiros que são imprescindíveis a uma vida minimamente digna e decente. O ensino e a lapidação destes profissionais precisa ser pensado, estudado, remodelado e constantemente aprimorado. É neste aspecto que a OAB atua e é neste aspecto que a OAB exorta das academias. Qualidade e ensino profícuo. O senhor já passou uma gestão como vice-presidente da OAB e agora está como presidente. Qual é a sua avaliação sobre essa nova experiência como presidente? Veja bem, é uma tarefa honrosa. Eu, durante todos os dias, convivo com um sentimento, às vezes, até de vaidade pelas demonstrações de fé e de afeto que os meus colegas me dispensam, mas também com a responsabilidade de vez ou outra nortear os desígnios desta classe aqui em Santa Maria. Nós contamos com uma diretoria extremamente qualificada e presente, um conselho qualificadíssimo, solícito e sempre atento às questões da advocacia. Eu quero te dizer que sou um homem de muita sorte. O meu trabalho, ele é muito facilitado exatamente por estar acompanhado de homens e mulheres, de advogadas e advogados que honram a sua categoria, que dedicam à sua categoria o melhor das suas energias sempre que necessário. E mais, esta solicitude ultrapassa mesmo a necessidade. Então, eu me sinto um felizardo. Eu acho que, com todo respeito aos que me antecederam, que talvez nenhum deles tenha contado com um corpo diretivo tão qualificado como o meu. Assim dizendo, eu também digo que o mérito deles é muito maior, né? Hão de ter trabalhado muito mais do que eu trabalho hoje. Certo. E em relação à tragédia da Kiss, qual foi o papel da OAB até o presente momento? Veja bem, desde que se abateu esse drama sobre a cidade, a OAB imediatamente se habilitou no inquérito para acompanhar o trabalho policial. Não estávamos ali em regime de fiscalização, mas em regime de colaboração, né? Para zelar pela legalidade do procedimento, pela independência do delegado, que desde o primeiro dia foi muito pressionado, e também no auxílio e no resguardo das prerrogativas de todos os advogados que trabalharam em todos os lados, pelo lado das famílias e pelo lado dos réus. O advogado é intocável no exercício do seu ministério. E não obstar o trabalho do advogado é respeitar o cidadão que ainda não foi condenado ou que será condenado e deverá sê-lo no limite e na proporção da lei, nada mais. Após a conclusão do inquérito, nós continuamos acompanhando o serviço dos advogados, nos disponibilizando, nos fazendo solícitos quando estes entenderem necessária uma atitude ou intervenção institucional. Agora há pouco mesmo, num último evento nefasto para a sociedade, ao arrepio do nosso regime democrático e da legalidade, tivemos sim de nos manifestar
em homenagem não a um advogado, mas mais uma vez em defesa da legalidade, da ordem, da paz social, disponibilizando a Ordem dos Advogados do Brasil para tantos quantos entendam depararem-se diante de vício funcional de advogado de qualquer natureza, para que faça essa denúncia diante do nosso Conselho de Ética e Disciplina, que tem expulsado mais de 60 advogados ao ano, mediante a observação da defesa, da ampla defesa e do contraditório, que vão às polícias, que vão aos ministérios públicos, que vão ao Poder Judiciário em todas as suas esferas, para que a barbárie não tome conta das ruas, para que ninguém seja agredido injustamente, para que nenhum homem e nenhuma mulher avoque para si a justiça e a aplique com as próprias mãos. Esta é a nossa função. A Ordem dos Advogados do Brasil está atenta, atuante e vigilante na senda de resguardar a liberdade, a democracia, a paz social, e não vamos tolerar que ninguém, nenhum cidadão, sobretudo o advogado, seja tolhido do seu sagrado direito de trabalhar. Presidente, dentro das atribuições da OAB no Estado Democrático e de Direito, qual a interferência da OAB em confrontos, como, por exemplo, no confronto que teve no aumento da passagem de ônibus entre policiais militares e os manifestantes? Perceba, a interferência nenhuma. Estamos ali como agentes detectores da realidade e zeladores da aplicação das leis. Não estamos ali para fiscalizar as atitudes de manifestantes, tampouco fiscalizar atitudes de entes estatais, obviamente, né, a polícia para o caso. A OAB está ali para zelar pela Constituição, pela democracia, pelo retilíneo e inatacável direito cidadão de manifestação nos limites legais e também pela consecução do exercício das obrigações que o policiamento tem que desenvolver em homenagem à paz social e à cidadania. O direito de manifestação, o direito de protesto, a livre opinião e o livre opinar são sagrados, mas a legalidade, a ordem que consta escrita na bandeira do Brasil como na bandeira da nossa instituição também precisa ser respeitada e precisa ser observada. E é neste aspecto que a OAB entra. A OAB entra para zelar pela observância de todos esses preceitos constitucionais. Liberdades individuais e coletivas, mas também respeito à legalidade, respeito à Constituição, respeito à cidadania e às suas instituições. Presidente, o que a OAB está fazendo em relação à falta de ética de certos advogados com seus clientes, como, por exemplo, o caso do advogado Maurício Dallagnol, que ele possui escritório em Santa Maria e não repassou o dinheiro ganho das ações aos seus clientes? Eu quero aqui, antes de mais nada, manifestar que, em homenagem à verdade, e por ser verdade mais do que um dever de ofício, é um dever de homem trazê-la ao conhecimento de todos. Este advogado começou a ser investigado por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Foi a primeira entidade a detectar potencial mácula à sociedade gaúcha e foi aos órgãos competentes e fez com que se abrissem as investigações pertinentes. Este cidadão é o caso mais notório pelo volume e pelo prejuízo que ele causou. Mas nós somos cientes de que temos muito mais profissionais que envergonham a mim e envergonham a imensa e esmagadora maioria de advogadas e advogados honrados e decentes. Nós somos os maiores interessados nesta senda da valorização da advocacia em defenestrar, em depurar os nossos quadros. Aqui em Santa Maria, perceba, temos quase 2.000 advogados e em torno aí de 150 processos éticos disciplinares, que não significa dizer que eu tenho 150 advogados condenados, porque toda e qualquer denúncia que é feita na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e me permita me dirigir aos teus telespectadores, quero aqui afirmar que a OAB está aberta, disponível para receber qualquer natureza de denúncia, verbal ou por escrito, contra advogados, para a instauração do processo ético disciplinar e averiguação da necessidade de sanção ou não.
E então eu te dava esse dado. Em torno de 150 processos, que se resumem, esses 150, a no máximo 20 advogados. Perceba que percentualmente isso, diante de 2.000 advogados, é irrisório. O que não significa dizer que nós podemos ignorá-lo. Conto com um conselho qualificado, rigoroso, ético, olha, inatacável e inarredável no que concerne a observação do nosso estatuto e da lei que rege a nossa atividade para instruir estes procedimentos em ritmo acelerado aqui em Santa Maria, como nunca houve antes, até porque nós obtivemos a duplicação do número de conselheiros. Hoje nós contamos com 12 titulares e 12 conselheiros suplentes, o que faz com que essa tramitação seja mais rápida. E eu pessoalmente tenho acompanhado a tramitação em segunda instância, em caso nas turmas do nosso Tribunal de Ética e Disciplina Gaúcho, ou mesmo nos julgamentos do nosso Conselho Pleno, que é o nosso órgão máximo. Mas, te repito, está sendo amplamente divulgada para conhecimento de toda a população, através de jornais, sobretudo, esses de grande circulação, cada expulsão de advogado. Nós não toleramos qualquer indivíduo que, antes de ser advogado, é, na verdade, um bandido com a carteira da ordem no bolso. E nós somos intransigentes com duas coisas: prerrogativas e ética no exercício da profissão. Presidente, muito obrigada pela sua presença. Conversamos hoje com o presidente da OAB de Santa Maria, Péricles da Costa. O Territórios fica por aqui. Até a próxima!